Oi, gente, boa noite. Chegando aqui no Tools for Life para mais uma live com vocês do nosso grupinho de estudos. Vou já ver se a minha irmã tá aqui pra gente começar logo. Enquanto isso, vocês vão se aconchegando. Eu espero que a minha internet esteja boa. Aqui em São Paulo hoje, primeirona, hein? Adorei. Gláucia, a Kel entrou. Oba, já vou chamar ela aqui. Boa noite para todo mundo. Oi, Roberto, Tatá, Jean. Tudo bem, pessoal? Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Já convidei aquela, já vai entrar. Enquanto isso, eu vou esperando o pessoal ser avisado. Ué, por que a Kel não está entrando? Deixa eu ver aqui de novo. Convidar. Kel entrou. Kel entrou. Uau, que linda! Tudo bem? Tudo bem? E vocês? Tudo bom, Lizinha? Ótimo, saudade. Como é que tá aí no Rio? Tudo ótimo. Tudo bom. A linda de vermelho, adorei. Obrigada. Não é bem vermelho, não. É aquela cor. Como é que é o nome dessa Coral. cor? Esqueci agora. Isso, exatamente. É bom, né? Dá um up. Impressionante, né, gente? O poder das cores, né? Cromoterapia, incrível. Porque hoje eu tava meio cansadinha, então eu coloquei assim justamente para me dar um up. Entendeu? Ótimo, eu também É um uso isso. É um café natural. Impressionante, né, gente? Hoje não dava para usar preto, usar uma corzinha meio assim. Tinha que ser essa cor que é um café natural, entendeu? Café cromático, É. ótimo. Tem que usar as ferramentas a nosso favor, né? Afinal, é Tools for Life. Eu tô aqui cheirando meus olhinhos essenciais. Pessoal, diz aqui pra gente, a gente tá com instabilidade ou vocês estão vendo e ouvindo a gente direitinho? Porque a Kel travou aqui pra mim agora. Kel, cadê você? Cadê todo mundo? Tá todo mundo aí? Dá um hello aí pra mim, por favor. Oi, Jaquinha, tá sempre aqui. Ai, que fofa, adoro. É tão bom ver vocês aqui sempre com a gente. Mamãezinha. A Kel caiu, né, Jean? Pois é, a Kel saiu. Será que eu tenho que chamar ela de volta? Acho que sim. Então vamos lá, convidar. Se vocês lembrarem de alguém que possa gostar desse conteúdo, manda aquele aviãozinho para divulgar a nossa live, nosso trabalho. Tá, a Kel sumiu, voltou. Voltou. Não sei o que aconteceu, gente, mas voltei. O meu tá tudo bem, né? Porque eu mudei de ambiente aqui. Tá, Tá. então tá ótimo. Bom, semana que vem teremos uma aniversariante que está aí, toda de coral. Kelzinha, aniversário dela. No final dessa live a gente vai falar com vocês sobre. A gente quer fazer uma enquete para saber se na semana que vem a gente mantém a quarta-feira, ou se a gente faz na quinta, ou se a gente pula uma semana, que eu não sou a favor, porque eu estou empolgada. Mas a gente quer ouvir de vocês, porque tem um feriado, né? O aniversário da Kelly é dia 30 e o feriado é dia 1º. É uma terça e uma quarta. Então, como o nosso Tools é toda quarta-feira, eu tô falando isso logo agora pro pessoal ir chegando aí, dá tempo pro pessoal ir chegando. Como a nossa live é quarta-feira, eu quero saber se no feriado isso vai cair bem para vocês ou não. Vocês preferem que seja na quinta, de repente? Por nós, tanto faz, tá, pessoal? Então, mandem aí pra gente a opinião de vocês. E para quem não participou aqui do ao vivo, a gente vai também fazer uma enquete nos stories, tá? Então, fiquem atentos sobre semana que vem. Bom, pessoal, quero saber se vocês estão curtindo o livro. É... A Kel, eu e a Kelly, a gente estava. Eu e a Kel, tá, gente? Eu não consigo chamar ela de Kelly. A gente estava comentando sobre o livro, que ele é um pouco repetitivo, mas eu tô amando porque eu acho que é importante reforçar o que ele repete sempre. Porque a gente está mudando uma coisa muito importante da nossa vida, que são as nossas crenças. Sabe? Se você visse assim, como se livrar de suas crenças limitantes, você não ia querer? Mas não existe uma magia assim, você toma uma pílula e se livra delas. Você tem que ir trabalhando isso dentro de você. Você tem que ir absorvendo novas ideias, você tem que ir entendendo como isso funciona. Então, realmente, tem que ficar martelando ali, né? O autor, a intenção do autor, pelo que eu estou entendendo, é que a gente saia do sonho do inferno. Porque ele diz que a gente está vivendo no inferno. Porque o inferno, no sentido figurado, é aquele lugar onde a gente fica queimando, onde a gente é julgado e onde a gente fica punido eternamente, sendo punido eternamente. E ele diz que isso acontece aqui.
A gente se julga, a gente é a pessoa que mais se julga. Ele falou na live passada, né, no capítulo passado, o número 8. A gente hoje está no 9. Ele falou no número 8 que o maior tirano quem mais julga a gente mesmo. Vou até ler aqui para vocês, para lembrar, tá, gente? Tipo começo de novela, que relembra o último capítulo. Então, a frase mais importante da live passada, eu acho que é essa. Se você está sofrendo, ninguém está causando isso. É o tirano que está comandando sua cabeça. Ele é impiedoso, está sempre abusando de você. Ninguém julga você mais do que você mesmo. Então, ele quer que a gente se livre disso, porque a gente fica ali se julgando e se punindo. E a gente deixa de viver a nossa vida de forma autêntica, de forma divina, de forma na forma da graça, né? Como é que ele usou aquela expressão, Kel? Que a gente vive em estado de graça, né? Que a gente vê beleza e amor em tudo. Então a intenção é apenas essa, só isso tudo. Só que não é tão simples, é um trabalho para uma vida e começa compreendendo o que acontece, por que a gente criou os conceitos que a gente criou, por que a gente deu sentido para os símbolos que estão aí. Tudo é símbolo, a gente dá sentido para aqueles símbolos, né? Tem gente que gosta de coentro, tem gente que não gosta de coentro, tem gente que acha bonito uma coisa, tem gente que acha feio uma coisa, mas as coisas não são absolutas para todo mundo. Ninguém gosta de coentro, ou então todo mundo ama coentro, ou então todo mundo acha tal pessoa bonita, ou então todo mundo acha tal pessoa feia. Isso não existe. Então ele mostra essa relatividade, ele mostra esse valor, esse sentido que nós damos aos símbolos da vida, às coisas da vida. E da mesma forma que a gente dá esse valor, a gente pode tirar. E esse é o pulo do gato, né? Então ele começa repetindo que a gente vive grandes mentiras, porque desde a escola, desde a nossa religião, o nosso governo, os nossos pais, todas essas influências fazem com que a gente fique ali no sonho da primeira atenção, que é o que ele chama esse capítulo, ou sonho das vítimas, que ele diz que é onde a maioria de nós está, né? E que nós somos vítimas da religião, do governo, dos nossos pais, enfim, de tudo isso, né? Da escola, da religião, que essas pessoas apenas apresentam as suas opiniões e crenças pra gente. E na maior parte das vezes não é por mal, né? Os nossos pais, por exemplo, eles deram o que foi possível, o que eles aprenderam, o que eles viveram naquela ocasião. O melhor deles eles passam pra gente. Só que a gente, quando criança, tem a tendência a tomar qualquer coisa que nos é dito como verdades absolutas. E aí a gente começa a criar todo o nosso mundinho figurado, todo o nosso mundinho de ilusão, de mentiras. Porque, como eu disse agorinha mesmo, nada é absolutamente de certo jeito. Tudo é relativo, depende do valor, do sentido que a gente dá para esses símbolos, para as coisas que a gente vê e vive. Vou deixar aqui ela comentar um pouquinho antes de seguir. Nossa, gente, é muito interessante a gente sempre trazer essa perspectiva, né? Em todos os momentos, a gente lembrar que quantas vezes a gente fica ali se julgando, né? Bem essa frase que a gente postou até hoje lá no Tuzi, que você comentou aqui, né? Do tirano dentro de nós. A gente mesmo se julga, a gente tende a ficar julgando, fazendo o julgamento dos outros, né? E a gente precisa sempre se lembrar, peraí, eu não sei de onde essa pessoa está vindo para ela falar isso, né? O que ela está passando? Não sei nem se eu interpretei bem esse gesto, essa palavra, ou enfim, essa atitude. A gente tem que se lembrar que realmente está cada um no seu mundo, né? Cada mente é um mundo, ele fala aqui, né? Que são tudo símbolos. Então, a gente se comunica de uma forma muito limitada se a gente fica preso só nessa perspectiva assim de achar que a gente está certo, né? Preso nos nossos julgamentos, nas nossas verdades. A gente tem que sempre tentar relativizar isso, né? E assim, muito interessante realmente o quanto a gente fica vítima, né? Ele trazer esse ponto de vista, porque a gente sempre fala aqui, né, em diversas outras lives, outros estudos, a gente sempre fala essa questão na psicologia, isso é muito falado, né? Essa questão da gente sair desse lugar da vítima, que a gente sempre tem que se lembrar do nosso poder, da nossa responsabilidade pessoal, né? Da gente tomar as rédeas das nossas vidas. Então, a gente sempre pode fazer essa escolha, mas realmente, se a gente fica acreditando aqui nesses sonhos coletivos, né? Nessas mentiras aí, que as pessoas vão contando pra gente, que fazem parte do processo de domesticação, e é o que a Lila muito bem colocou, né, que ele fala aqui nesse capítulo, que os nossos pais nos passaram, né, mas isso
é uma coisa que a gente tem que começar a questionar, tem que começar a se separar disso, porque senão a gente fica vítima desses símbolos que foram passados, que são passados, né, de geração em geração. São símbolos de todas essas vozes na nossa cabeça, né, das pessoas que vieram antes da gente, das nossas próprias superstições e das distorções que todos nós acabamos fazendo, porque cada um está numa história, cada um está no mundo, né? Cada um tem seus símbolos. Então, olha que louco isso. É muito aquele filme Matrix, né? É muito assim, a gente sair da Matrix e ficar se observando de fora, tentar pensar sobre isso assim de um outro ângulo. Por isso que a gente está trazendo e trazendo um outro olhar e repetindo, porque uma hora vai dar um insight, a gente vai conseguir sair da Matrix e perceber de uma forma diferente a nossa vida, né? Esse é o nosso Exatamente. Olha o que a Camila Carone falou aqui. A ilusão cai quando percebemos que existe muito mais do que as crenças que nos foram passadas. Exatamente, né? É isso, porque, e assim, essa coisa de martelar e de repetir, porque a gente reflete, a gente filosofa, a gente pondera aqui, conversa e tudo mais, e depois a gente volta para o automático. A gente anda na rua e está fazendo as mesmas coisas. Ele fala que a humanidade está fazendo isso desde sempre. A gente está vivendo nesse sonho do inferno, como ele chama, desde sempre, porque a gente vai passando de geração em geração tudo que a gente aprendeu. E a gente não explica isso, que são pontos de vista. A gente fala como se fossem verdades. E a criança interpreta mais ainda dessa forma, né? E a gente vai imprimindo essas impressões, esses aprendizados, essas experiências numa página em branco. E isso vai formando a nossa concepção, que é um ponto de vista, e é apenas isso. É Né? E apenas um aí, ponto de vista. É apenas uma opinião, é apenas um ponto de vista. É isso que a gente tem que exatamente. utilizar sempre. Mais um. O meu é um, o seu é outro, de cada um de nós é um ponto de vista. Não existe um absoluto. E aí ele repetir isso fez com que eu, na minha própria vida, no meu automático, pensasse. Sabe? Na primeira vez não pensei tanto, na segunda vez já pensei mais. Aí ele foi somando as coisas, aí ele recapitula, né? Ele fala de novo aqui sobre. Quer ver? Eu até anotei aqui. Ah, aqui, ó, que cada ser humano é um mago lançando feitiços através do mau uso da palavra. Aí cada vez mais eu tô pensando nas palavras que eu uso, nas palavras que eu vou dirigir para as pessoas, no quanto que, às vezes, porque ele fala que a gente faz essas coisas. Ih, saiu uma bolha ali, que engraçado. Ele fala que a gente faz essas coisas, principalmente com quem a gente mais ama, que são as pessoas ao nosso redor. E ele diz que quanto maior a autoridade dessa pessoa, mais poderoso é o feitiço. E ele fala que a autoridade é quem tem o poder de te controlar, de te fazer obedecer. Ou seja, principalmente nossos pais, ou o nosso cônjuge, ou os nossos amigos, as pessoas que a gente admira, as pessoas com quem a gente convive, as pessoas de quem as opiniões são importantes para nós. Essas pessoas falaram, tá falado. A gente às vezes está pensando o contrário. Aquela pessoa falou, a gente já falou, e é mesmo, né? Já começa a ir mais pro outro lado. Então, eu comecei a observar também que eu falo pro meu namorado, que eu falo para minha irmã, para minha mãe, nanana, porque a gente está se influenciando o tempo todo. Aí ele diz, o mau uso da palavra, ele relembra, né? Levar para o lado pessoal, como a Kel falou agora, a gente tira conclusões, ao invés de fazer as perguntas. Isso eu estou praticando pra caramba com as pessoas. É até engraçado, porque a pessoa fala, eu falo, você está tirando conclusões. Saber mesmo você não sabe, faz perguntas. Se não der para fazer perguntas, numa dessas situações, não dava para fazer pergunta. Porque a pessoa não tem mais contato com a outra pessoa, enfim. Aí eu falei, então não tira conclusões. Entendeu? Pensa que isso pode ser uma possibilidade, mas pode totalmente não ser. Pode ser uma coisa que você nem imaginou, entendeu? Porque são inúmeras as possibilidades, né? E aí, só para terminar, ele fala que as fofocas que a gente espalha, venenos emocionais, e, enfim, ele relembra isso que a gente aprendeu no livro anterior, dos 4 compromissos. E aí, quero deixar aqui ao comentar, antes dele falar da metáfora do reality show, né? Fala aí, Kel. Não, que a parte do medo, né, que ele fala, que assim, a gente acaba vivendo como mortos-vivos, né, porque a gente fica acreditando em todas essas mentiras que são passadas pra gente e que nem correspondem à realidade, porque a verdade está por trás sempre do símbolo, da interpretação do símbolo, né? Mas ele fala que nos traz segurança, independente se é verdade ou mentira, você só quer saber de alguma coisa. Então isso é muito louco, né, porque a gente realmente fica assim
buscando, a gente não se dá conta, a gente está aqui justamente com esse intuito, né, desfazendo isso, mas assim, o quanto a gente fica, às vezes, buscando simplesmente ter um conhecimento de alguma coisa, já fazer um julgamento, do que ficar ali no indefinido, deixar em aberto para ver direitinho como é, né? Porque ele fala que os seres humanos, o maior medo do ser humano é a verdade. Então ele prefere ficar acreditando nas mentiras, porque o simples fato de termos conhecimento faz com que nos sintamos seguros. Então, quer dizer, é uma falsa segurança que a gente também tem que questionar isso, né? Até que ponto a gente está se acomodando ali. E tudo isso que a Lila estava falando, né, dessa programação que a gente vem recebendo desde a infância, ele relembra que quando nós éramos crianças, nós não pudemos nos defender disso, porque a gente nem sabia que era uma programação que a gente estava recebendo, né? Obviamente. Agora que a gente está aqui refletindo sobre isso. Agora, como somos adultos e como estamos tendo acesso a esse conteúdo, é a hora da gente virar essa chave, né? É agora que a gente tem que trazer isso tudo à consciência e ir percebendo as coisas que realmente foram sendo colocadas e a gente foi aceitando, e é o que ele falou. Você vai começando a achar que isso é normal. Enquanto é criança, você não tem ainda condição de se defender, de se rebelar, de questionar aquilo, né, em geral. Depois você vai achando normal, porque você vê todo mundo vivendo ali daquela forma, aquilo ali vai sendo passado, né? A gente vai ficando ali na zona de conforto. Para de questionar e acha que é assim mesmo, acha que é normal. Então, assim, por isso que ele fala que são mortos-vivos, né? Que o ser humano se acostuma a ficar ali num estado de inferno, um estado mental de inferno, né? Que é onde cada um tá falando uma coisa, na verdade, que ele dá até o exemplo, que parece um mercado onde está todo mundo falando ao mesmo tempo. Porque poucas pessoas estão de fato conseguindo ter uma comunicação genuína, porque cada um tá lá no seu mundo, nos seus símbolos, e nem sabe se o outro está entendendo aquilo, o quanto a gente vive, né? De maus entendidos, de comunicações distorcidas. Então ele vem nos lembrar o quanto a nossa comunicação é muito distorcida, né? Exatamente, ele até cita, ele fala dos espelhos, que nenhum espelho é perfeito, assim, não existe um espelho claro o suficiente que reflita quem a gente é de verdade. E que até quando a gente se olha no espelho, o braço direito está no lugar do esquerdo, tá tudo. Não é exatamente o que a gente é de verdade. Então, quando as pessoas falam de nós, se alguém fala, você é isso ou você é aquilo, é uma opinião. E normalmente baseada em coisas que aquela pessoa acredita. Elas projetam na gente o que elas acreditam. Quando a gente gosta de alguém, a gente não acha essa pessoa mais bonita. E quando a gente não gosta de alguém, a gente não acha a pessoa meio feinha, assim, não incomoda um pouco a gente, né? Então, como a gente estava dizendo, não existe uma verdade absoluta. Existe o que a gente projeta no outro. Isso é muito importante de perceber. E aí ele fala que todos os espelhos são distorcidos. E que essas pessoas acreditam em coisas que é praticamente tudo mentira, porque são apenas pontos de vista. E ele diz que ele repete, quando a gente é criança, a gente toma tudo como verdade, que a gente dá vida e poder às mentiras, porque a gente acredita nelas. E logo, logo essas mentiras estão dominando a nossa vida. Aí ele fala que elas ficam querendo consumir a gente, a raiva, a inveja, essas mentiras, elas passam a brigar por nós, por estar no comando da nossa cabeça, é o tal do tirano, né? Aí eu até lembrei que uma vez... Hã? Desculpa te interromper, mas assim, também o medo, né? Ele fala que a principal condição que nos deixa nesse inferno aí mental é o medo. Porque o medo é que cria todas as injustiças e todas as distorções, né? Cria o drama emocional, vem sempre do medo. Por isso que ele fala que a gente se agarra às mentiras, mesmo que elas não sejam realmente verdades, né? Mesmo que a gente não esteja ali querendo se preocupar, se saber se são de fato correspondem à verdade ou se são ficções, se são mentiras, né? A gente fica querendo ter acesso ali ao conhecimento, seja qual for. Porque pelo menos é conhecido, né? A gente tem pavor do desconhecido. Por exemplo, quando a gente pensa que tem se falado muito hoje em dia que o mundo, a gente pode estar vivendo uma simulação, tem até um filme que ganhou um Oscar sobre isso, das diferentes dimensões, enfim, é tema de vários podcasts hoje em dia, né? Estamos vivendo uma simulação ou não, não sei o quê. Cara, isso dá um pavor só de pensar. Mesmo que seja uma verdade, que a gente pode até descobrir isso, que, sei lá, concluir que pode ser bom isso de alguma forma, mas só de pensar que, caramba, isso tira o nosso tapete de um jeito, só de pensar que tudo pode ser mentira, que talvez tudo seja mesmo, dá um desespero só porque é desconhecido. Então o medo fica regendo esse inferno. Ele é o grande imperador ali do sonho do inferno que o autor cita, né?
E, Por isso que eu e tô ele lembrando diz. o tempo inteiro do filme Matrix, né? Porque é muito isso, são realidades paralelas, Exato, né? exato. Não, lembrei de várias coisas, é que eu também não quero me estender muito. Eu achei interessante uma hora que ele faz. A gente não gosta muito de entrar em assuntos religiosos e tal, mas ele faz uma analogia, ele fala de forma metafórica sobre uma passagem da Bíblia, né, da cobra no Jardim do Éden e tudo mais, que ele diz que a cobra perguntou assim pra gente, respeitando todas as opiniões, tá, gente? Todas as crenças, todas as As religiões existentes. interpretações, as Hã? interpretações, respeitando todas as interpretações, né? Exato. Porque tem interpretações literais, tem interpretações decodificadas, ocultas, que eu já vi diversas. Então, assim, cada um, a gente nem vai entrar nisso. A gente vai ter aqui a visão que o autor está trazendo, né? A Sim, simbologia dele, e é uma né? passagem interessante, eu achei interessantíssima, inclusive, sendo ela real ou metafórica, não importa, me fez pensar uma coisa muito interessante, que ele fala que a cobra chegou e falou assim, para Adão e Eva, né? Vocês querem ser iguais a Deus? E aí, esse foi o grande truque da cobra, porque ele fala que a cobra implantou uma dúvida. E É. se eles tivessem dito assim, não, obrigada, nós já somos como Deus. Que eles teriam continuado no paraíso. Teríamos Uhum. todos nós continuado no paraíso. Mas como a cobra falou, vocês querem ser iguais a Deus? Aí eles pensaram assim, então nós não somos. É. Então ali houve uma dúvida. E eles falaram, sim, queremos ser iguais a Deus. Sim, queremos. E esse foi quando eles morderam a maçã e caíram do paraíso. Ou seja, o que eu entendi que ele explicou é que a partir desse momento a gente esqueceu a nossa divindade. Ele fala isso, né? Nós esquecemos da nossa divindade. Não, não fala junto, Kelp, senão interrompe. Eu vou te dar para você comentar. A gente esqueceu da nossa divindade e aí a gente começou uma busca pelo perfeito, que a gente falou, queremos ser iguais a Deus. E Deus é perfeito, Deus é belo, Deus é maravilhoso, Deus não erra, Deus é isso, Deus é aquilo. E a gente esqueceu que nós somos perfeitos, que nós somos divinos. E a gente começou uma busca por alcançar esse Deus. Então a gente entrou numa de construir templos. Aí depois a gente entrou numa de construir, de dar nomes. Então construir, criar religiões. Aí a gente entrou numa de sacrificar tudo, de achar que a gente tem que sofrer, de se punir, de se julgar. Não, não sou perfeita como Deus, eu não sou Deus, eu só quero ser, mas eu não sou. Então, ele diz que ali é que começou todo o sonho do pesadelo, todo sonho do inferno, que na verdade é um pesadelo, né? Uhum. Porque a gente entrou nessa busca e esqueceu da nossa divindade. Aí, concluindo essa metáfora, ele fala que o objetivo é a gente fazer o que Jesus fez, mostrou a divindade dele. E mostrar, alcançar a nossa divindade, né? Alcançar não, compreender e talvez se apropriar dela, talvez seja esse o termo melhor, assim, é a gente voltar a ser autêntico. É a gente desdomesticar, né? Que ele fala desdomesticar. A gente parar de ser o que a gente não é. Parar de querer fazer o que a gente. Parar de fazer o que a gente não quer. Parar de ser o que a gente não é. Isso é não ser autêntico. Isso é viver na mentira. Querendo ser aceito, querendo se aproximar de Deus. E a gente deixa de ser o que a gente veio ser, o que a gente é de verdade. Porque a verdade, ela simplesmente é. Ela é absoluta. O amor, a verdade, a vida é absoluta. Os valores e os sentidos que a gente dá para os símbolos é que não são absolutos. Mas a verdade simplesmente é. Ele fala que quando a gente tira isso tudo, todas as mentiras, o que sobra é simplesmente a verdade, né? É complexo, gente, é filosófico pra caramba, é muito abstrato, né? Mas dá pra gente fazer paralelos com a nossa vida. E o que eu achei mais legal, já até quase finalizando esse capítulo, que falta só mais uma partezinha, que é quando ele fala que a chave para voltar à vida real, que ele diz que nós já estamos mortos aqui. A gente não está vivendo de verdade, a gente está vivendo mentiras. É que a vida não é essa, que nós não somos esses. E a chave para a gente voltar à vida real é a consciência. É trazer para a consciência, que é o que a gente está fazendo aqui. Por isso é que ele martela, por isso é que ele repete, para a gente ir entendendo, para a gente ir trazendo para a consciência, né? E aí a gente vai sair do mundo das mentiras e vai retornar à nossa própria autenticidade. A gente vai voltar à vida, voltar à verdade. Aí tem uma frase que eu achei muito linda que ele fala assim:
quer dizer, muito importante, que ele fala assim: você se rebela contra as mentiras que dominam sua cabeça e o sonho começa a mudar. Aí eu entendi, por isso que eu me empolguei com esse capítulo, porque ele explica que essa é a primeira atenção. São 3 atenções na filosofia tolteca, né? Essa é o sonho da primeira atenção, ou o sonho das vítimas. Porque nesse momento a gente não tem consciência, a gente ainda é vítima. Então a gente está lá vivendo a mentira, vivendo, a gente está morto, né? Entre aspas. Ele quer que a gente viva de verdade. E que a gente se encontre, que a gente se aproprie da nossa divindade, que a gente volte a ser autêntico, que a gente desdomestique a gente mesmo. Então, essa palavra é engraçada. No sonho da primeira atenção, a gente é vítima. No sonho da segunda atenção, que é o próximo capítulo, a gente se torna um guerreiro. E no sonho da terceira atenção, a gente se torna um mestre. Aí eu me empolguei muito com essa trilogia aí, com esse caminho de 3 passos, entendeu? Falei, caramba, vou sair da vítima e vou passar a ser uma guerreira. Vou relutar contra essas mentiras, vou me rebelar contra elas. E depois eu vou ser mestre da minha própria vida. Vou encontrar minha autenticidade, vou encontrar o que eu vim fazer de verdade, o que eu quero fazer, o que eu sou. Né? Ou seja, encontrar com Deus, se encontrar com a verdade. Viver a vida de forma, na forma de graça. Como é que é? Em estado de graça. Viver a vida em estado de graça. Achei lindo esse termo que ele usou também. E aí eu me empolguei, porque, poxa, isso é maravilhoso, né? A gente desbancar tudo isso. E como todo sofrimento, a base de todo sofrimento é viver essa mentira, então nossa vida vai ficar muito melhor, né? Então é um processinho que a gente vai passar na próxima e na outra live, né? Na live seguinte, nas próximas 2 lives depois dessa, que é um processo de transformação. É uma ferramenta de uma filosofia, são ferramentas de uma filosofia milenar que a gente está aproveitando para usar a nosso favor, para a gente melhorar a nossa existência aqui, nossa vida, tudo, né? Melhorar tudo. Então, achei isso muito, muito, muito legal. Você gostou disso, Kel? Amei. E principalmente, né, para a gente voltar a ser, não só resgatar esse estado de graça, e como a Ju Estelar ali, beijo, Ju, até comentou, eu gostei do que ela falou, da nossa divina presença, a gente se relembrar da nossa divina presença, né? Que eu gosto muito desses termos assim, chispa divina, né? Porque é claro que somos deuses em desenvolvimento, né? Não é que a gente já é ali, mas assim, a gente tem essa chispa, tem esse potencial dentro de nós. Cada um tem esse pedacinho, tem essa consciência, né? Eu gosto muito dessa visão. Faz muito sentido para mim, para o meu mundo, né? Mas a gente se relembrar, não só de resgatar isso, mas também que isso vai nos trazer a autenticidade do nosso ser, que é o que a gente perde quando a gente é domesticado, né? Ele fala que nós nos tornamos mortos-vivos, que nós nos acomodamos ali ao modus operandus, né, de toda a sociedade, justamente porque o nosso eu autêntico está morto. Então, e o que é estar morto? É não estar consciente de quem a gente é. Então, eu gostei muito dessa frase aqui, né, para a gente se dar conta. Ele fala, né, que você vem acreditando tanto, né, na maneira que você pensa que você é, no que você acredita ser, essa imagem que você tem de si mesmo, você vai se tornando um mestre em fingir ser quem você pensa que é, entendeu? Ou que os outros querem que você seja, ou como os outros te veem, né? E aí, olha esse questionamento aqui, tirando do livro também esse pedacinho. Será que é o real você quem cria todo drama e sofrimento em sua vida? Né? Será que essa chispa divina, essa presença divina criaria um drama e um sofrimento na sua vida? Né? Dessa forma que a gente tende a criar? Será que é o verdadeiro você quem diz que a vida é um vale de lágrimas e estamos aqui para sofrer? Será que o verdadeiro você quem se julga e se pune e convida outras pessoas para puni-lo também? Será que é o real eu? O real você, quem abusa do seu corpo? Será que é o verdadeiro você que não gosta de si mesmo? Será que é realmente o verdadeiro você que está sonhando tudo isso? Então, uma boa maneira da gente começar a refletir, né? Gente, realmente, se eu tiver consciente, acessando essa chispa divina em mim, será que eu vou trazer esses conceitos aqui, essa visão, né? Tão limitada de mim mesma, da vida. Então, né, de novo, lembrar nós sempre podemos resgatar esse poder
de volta, né? A grande chave para voltar à vida, para voltar a ser o nosso eu autêntico é a consciência. Então, assim, é o que ele diz Exatamente. aqui no final, né? Que é a frase que você citou. É a consciência que tira você desse sonho coletivo, e te coloca no sonho da segunda tensão, que a gente vai estudar, né? Onde você se rebela, que é o tal do sonho do guerreiro, né? Você se rebela contra todas essas mentiras que dominam a sua cabeça, que são sempre, vamos lembrar aqui, né? É bom pra gente ir recapitulando, para ir entrando, são sempre guiadas por quem? Pelo juiz ou pela vítima. Somos Então a nós gente sempre está mesmos. nesses Que dois somos pontos. nós mesmos. A gente se coloca como vítima ou como juiz. A gente fica se punindo ali, se julgando, né? O juiz e a vítima dentro de nós. Então, assim, só quando a gente começa a questionar isso e se rebelar contra isso e falar, gente, é verdade, eu não vou mais ser isso. Realmente, deixa eu ver o quanto eu estou sendo influenciada, né, por essa imagem externa. Vamos ficar pensando, e aí fazer uma meditação, né, ficar ali um tempinho falando quem é o meu autêntico eu. Realmente, será que esses medos, esses julgamentos de mim mesma, às vezes, essa visão restrita que às vezes eu estou tendo sobre um desafio que eu estou vivenciando, será que está vindo da minha consciência divina? Né? Ou será que se eu tivesse mais conectada com isso, eu teria uma visão ali mais ampla? Como é que eu enxergaria isso? Será que eu não me relembraria que cada desafio realmente está me aprimorando, né? Está me fortalecendo, tem algo para me ensinar? Que realmente me toca, quais são os meus reais desejos, independente do que está na moda, do que o povo valoriza ou não, do que o povo acha que é legal, o que faz sentido para mim? Né? O que realmente toca a minha alma, me move, o que eu gosto de fazer, o que a minha criança gostava de fazer. Né? Como é que eu era quando criança? É legal a gente se lembrar também disso. A gente já falou sobre essa questão, né, da criança, mas é sempre bom a gente lembrar, porque num dos capítulos, acho que foi o último, né, dos 4 compromissos, e também a psicologia sempre fala, né, da nossa criança interior ferida e tal, mas a gente sempre tem que lembrar o que está vindo da minha criança, tanto o lado que às vezes está ferido ainda e eu tenho que acolher, né? E que pode estar gerando todo o drama emocional que ele fala, que também vem da nossa cabeça. Então vem muito desse lado, né? Que a gente às vezes ainda tem que acolher, dessas primeiras visões, esses primeiros conceitos que ainda são muito distorcidos, e muitas vezes bem limitados, né? Mas que a gente tem que, acima de tudo, né, acolher essa criança, mas também resgatar a autenticidade do nosso ser, percebendo também esses lados da nossa criança. Por exemplo, eu e Lila, a gente adorava brincar de dar aula. Lembra? A gente tinha quadro negro, não sei o quê, ficava lá dando aula, né, e tal, pegava as pessoas e as amigas, a gente sempre colocava alguém lá para ficar tendo aula com a gente. Então a gente já tinha esse lado, né? A gente gosta de explicar, de dar aulinha. Então aqui é um lado nosso também, né? Que por Total. aí vai. Engraçado, eu tinha esquecido disso, é verdade. Eu acho que eu dava aula mais de exatas, de matemática, coisas assim, você de história, geografia, sei lá, né? Que engraçado. Eu adorava dar aula de tudo. É, Era aula de eu tudo, fiquei nossa. pensando, Kel, assim, adorei que você. Eu tinha separado essa parte para ler que você leu, foi ótimo, porque a gente está muito em sintonia, né? As partes que tocaram a gente. E eu fiquei pensando que, assim, tem a sincronicidade da vida também, né? Hoje eu fui no salão, aqui do lado, fui fazer a unha, e é um salão que eu adoro, super gostoso, aqui pertinho, aqui no Itaim. E é um salão de uma família japonesa, super tradicional, tá aqui há 1000 anos no bairro, 1000 anos assim, não sei quanto tempo, esqueci, mas tá muito tempo no bairro e tudo mais. E eu tava conversando com a dona do salão, que é uma fofa, e ela tem umas caixinhas de memória na parede, que ela fez em homenagem ao pai dela, e tem uma caixinha do casamento deles, que eles se conheceram de um jeito muito assim, profecia celestina, sabe? Ele era um grande cabeleireiro, veio fazer uma tour mundial, aí conheceu ela numa gincana ali, e eles foram brincar de laranja lá na gincana, se apaixonaram, casaram, aí foram pro Japão lá vestida de geisha, ele vestido de samurai, coisa mais linda, arrepiante a história. Aí eu tava conversando com ela, isso tudo e tal. Ela tava me contando isso tudo, né? O pai dela, infelizmente, já faleceu, a mãe tá viva, maravilhosa. E ela se tornou a proprietária do salão e tal, só que ela gostava de artes. Ela queria fazer artes. Ela é uma artista, ela gostava de fazer essas caixinhas, que ela pega objetos
que são da memória da pessoa, coisas do passado. Tem um charuto, tem uma tampinha de garrafa, cada um tem um significado. A gente foi perguntando: o que é aquele perfume? O que é aquela latinha? E ela foi contando essa história. Gente, muito legal. Aí ela falou assim: nossa, foi tão legal fazer essa viagem aqui ao passado e tal. Eu vou abrir meu ateliê de novo. Tô querendo reabrir meu ateliê. Aí ela falou, porque isso é o que eu realmente gostava de fazer. Então, assim, eu tô contando isso tudo por quê? Porque muitas vezes a vida leva a gente para um caminho, ela teve que cuidar, ela falou, tive que cuidar do salão, que, com maior gratidão, ela é feliz, o salão é lindo, é enorme aqui, no bairro super bom, não sei o quê. E ela curtiu, fez isso, né? Com certeza aprendeu muita coisa ali, e honrou o pai dela e tudo mais, toda a história da família dela, o pai e a mãe. Mas ela deixou uma coisa que ela gostava tanto, que ele falou até, o autor falou numa das visões aqui, desses capítulos, do que faz a gente voltar a ser criança, o que faz os nossos olhos brilharem. E aí, para algumas pessoas, essa coisa de desconstruir as mentiras e passar a ser autêntico pode ser brando, porque a pessoa já está bem conectada com a autenticidade dela. A gente, por exemplo, vem lapidando isso há muito tempo, a gente fez terapia há muito tempo, a gente sempre leu, a gente sempre buscou, mesmo assim ainda falta muito, né? Ainda estamos aqui na luta. Tem muita coisa ainda para lapidar. Mas tem outras pessoas que, às vezes, até de uma forma assim, que nem é negativa, né? Mas que percebeu, ela falou, poxa, que legal você falar isso para mim. Eu quero reabrir o meu ateliê. E eu falei, faz isso, você é uma artista, isso aqui é lindo, adorei ouvir essa história. Olha como você emociona as pessoas. Eu fiquei lá toda arrepiada, tô arrepiada só de lembrar disso. Então, ela precisa fazer isso, sabe? É a arte dela, é o que vem de dentro, a autenticidade dela tá ali. E eu acho que isso que o autor faz a gente pensar, de quebrar essas mentiras e voltar a ser ao nosso eu autêntico e tudo mais, tem muita gente que vive isso de uma forma muito brutal, muito assim, tá muito distante do que ela é. Ela tá vivendo uma vida totalmente mentirosa para ela mesma. Ela faz o que ela não gosta. Não era nem um pouco o caso dessa história, né? Mas mesmo assim já foi importante para ela ter dito isso. Agora imagina quem faz o que não gosta, quem atua ser o que não é. Quanto, gente, que tem isso por aí? Muito, muito. Então, assim, tem pessoas que já estão mais ligadas, mais lapidadas, mais atentas, né? Mais conscientes, e ainda precisa fazer lapidações, ainda precisa fazer aprimoramentos. Mas tem outras que precisam fazer uma limpeza total dessas mentiras. Sabe? A pessoa vai praticamente renascer, porque ela não está vivendo a vida dela. Ela não está vivendo o que sai daqui da barriga. Sabe? É isso que a gente tem que descobrir. Olhar, que nem a Kel falou, vamos refletir. Quais são essas mentiras? O que eu não quero acreditar mais? Porque é o que tem sentido para isso. Aí você pensa, aquele menino da minha escola que eu não gostava, tô inventando, não tem nada disso, mas aquele menino que eu não gostava, ou então aquele que era o mais inteligente da sala que a professora falou, e meu pai falou que eu era burra, então meu sonho era ser que nem ele falava também que eu era burra. Aí aquele menino, aí você pensa, será que ele era tão inteligente assim? Será que ele tá bem hoje? Às vezes você que foi chamado de burro foi quem correu atrás, o Elon Musk tá aí, por exemplo, né? Ele correu atrás porque ele era super desprezado pelo pai dele. Quantos outros grandes empresários ou grandes artistas tiveram que correr atrás porque tinha esse vazio, tinha essa busca, né, por ser alguém melhor, porque foi xingado, porque sofreu bullying, enfim. Às vezes, aquele que foi taxado de um inteligentão nem desenvolveu muita inteligência dele, se acomodou ali. Ou aquela bonitona nem se cuidou, não fez dieta, não cuidou do cabelo, da pele, comeu tudo errado, porque era bonitona. E a feinha ficou linda no futuro, tá super enxuta, sarada. Então, gente, o que é verdade e o que é mentira, né? Que valores são esses que a gente dá? Às vezes a gente volta aquelas fotos e fala, gente, essa pessoa nem era isso tudo que eu achava. Ou então, esse menino falou essa barbaridade, eu achava que ele era super inteligente. Enfim, relativizar, entender que é relativo, que a gente que está dando esses valores para as coisas. E ouvir, ver, né? Perceber aquelas que fazem mal para gente. Porque elas estão só na nossa cabeça. Elas fazem parte da nossa história, elas têm um porquê de estarem ali, óbvio, a gente não é louco, criei aqui do nada. Não, foi impresso ali naquela página em branca, mas da mesma forma que foi impressa, através de um ponto de vista, ou de alguns pontos de vista, ela pode ser tirada, aquela impressão pode sair da sua história de vida. Então, o objetivo é esse, gente. E eu dei uma bisbilhotada rápida no segundo capítulo, que já estava quase na hora da live, mas eu não me aguentei. E eu vi que ele vai falar muito sobre isso. Ele vai dar essas dicas para a gente ser o que a gente é e para a gente fazer o que a gente quer fazer. Eu li esses dois pontos. E tem bem mais coisa, só li rapidinho assim. Então é isso. Muito legal. Tô apaixonada. Eu acho. A gente estava na dúvida, né, que você seguia com o quinto compromisso, porque a gente já tinha lido os quatro compromissos. A gente meio que foi num flow, todo mundo gostou da ideia.
e tudo mais. E aí depois a gente ficou assim, ai, mas será que é mais do mesmo? A gente quase se arrependeu, né? De falar, ai, será que a gente não devia ter mudado o assunto total? Mas agora eu, pelo menos, estou entendendo tudo e eu acho que aqui é um guia prático, realmente. No outro, ele inseriu a semente. A gente pensou, mas ele não ensinou exatamente como fazer. E aqui ele vai dar essa martelada final, sabe? Pra gente falar, uau, é isso que eu tenho que fazer. Então, independente do nível de transformação que cada um precise fazer, a gente vai começar a fazer essa transformação juntos. E vai ser no próximo capítulo, quando a gente vai virar um guerreiro tolteca. Porque por enquanto estamos saindo das vítimas, já estamos com a consciência. A gente era vítima, estamos saindo da vítima, agora a gente vai virar um guerreiro para depois, então, virarmos mestres da nossa própria vida. Sim, e não, já começamos agora, né? Porque como ele diz, a chave para fazer essa virada aí, né, é a consciência. Então, no próximo ele vai aprofundar, é o que a gente falou, né? A continuação aqui, né, de ler esse livro, O Quinto Compromisso, é para justamente a gente ir aprofundando, isso ir se tornando mais comum pra gente, né? A gente começar a internalizar aquilo, se tornar mais orgânico, né? Então é Exato. bem por aí. A gente estava rindo ali, porque eles estão muito fofos, mandando um monte de comentário. No finzinho, a gente já vai ler, já já. Muito obrigada que vocês ficaram lá falando, ai, vocês são ótimas professoras, não sei o quê. Por isso que eu estava aqui rindo, Lil. Mas então é isso, né? Eu acho que realmente vai ser uma coisa assim muito interessante no próximo capítulo, quando a gente aprofundar isso, mas já é aqui. E já é desde o primeiro capítulo essas sementinhas ali que a gente está plantando e vai ser um lindo processo, né? Que a gente vai se dando conta que quando a gente perceber, sem a gente, sabe, fazer tanto, né? O legal é isso ir se tornando natural pra gente. Não se tornou natural domesticação? A gente não foi achando que era normal, é assim que todo mundo vive, é assim mesmo, todo mundo acredita nisso e naquilo, né? E tal. Então agora a gente vai começando a achar natural também se rebelar às vezes, questionar, dar limites, perceber o que você está com vontade de fazer e tudo mais, né? Você foi falando, eu fui lembrando tanto de pacientes como de amigos, né? Uma que era engenheira e só porque os pais queriam, ela não tinha nada a ver com engenharia. Aí ela foi fazer, rompeu com aquilo, teve um momento lá que ela se rebelou, né, e tal, até durante o processo da terapia, tarará, foi fazer psicologia, entendeu? Ela é totalmente artista. Outra também, até uma amiga nossa, né, ela era advogada, não tinha nada a ver com ela, aquele mundo, e aí ela foi trabalhar, depois fez moda, aí agora tá fazendo psicologia. Então, assim, olha que maravilhoso você poder se permitir, né, claro, quando você consegue fazer isso, né? A gente já falou aqui que realmente é um privilégio a gente poder, muitas vezes, fazer essa escolha. Às vezes tem gente que não tem mais como fazer isso, mas de alguma forma ela precisa resgatar aquele lado dela, ainda assim, nem que seja um hobby, né? Por exemplo, eu sou psicóloga, mas eu também tenho meu lado artístico. Aliás, eu falei que a gente era professora, mas a gente também ficava lá brincando de fazer showzinho, filmando. A gente já tinha câmera, porque meu pai sempre gostou muito. Então ele acabou influenciando a gente. Foi uma domesticação boa nesse sentido, né, Lil? Porque ele trouxe muita tecnologia pra gente. A gente sempre tinha câmera, tinha filme, não sei o A quê, pra gente gente tinha fazer. um programa de TV, né? Programa que a gente brincava, filmar. A gente tem até hoje essas fitas. É muito engraçado, que a gente já Chamava tem um monte de CD, Milkshake. DVD. Chamava Hã? Milkshake, porque a gente fazia uma misturada, a gente tinha vários quadros, então eram vários assuntos. A gente podia um dia postar isso, vai ser engraçado. Um dia a gente pega uns pedacinhos. A gente fazia roteirinho e fazia historinhas. Então a gente já fazia, a gente já tinha uma coisa ali com audiovisual, né? E a gente já gostava de dançar, de cantar, de fazer showzinhos. Então, assim, eu tenho meu lado bailarina, que vocês sabem que eu faço dança do ventre. E aí eu uno isso hoje. Eu também não sou uma psicóloga muito tradicional, né? Eu tenho meu lado holístico. Eu uno, faço esse trabalho com a dança com mulheres, com os meus círculos femininos, que quem já me conhece um pouquinho sabe que vira e mexe eu posto ali, né? Vou até retomar agora os meus círculos. Inclusive, quem se interessar me escreve, porque vai ter versão online, aproveitar e já fazer essa propagandinha. Então, assim, mas é uma coisa diferente, né? Não é aquela psicóloga clássica que fica ali só no consultório. É uma psicóloga que faz palestra, que faz live, que faz grupo de dança com as mulheres, de empoderamento feminino com dança do ventre, que faz meditação. Então, assim, são as minhas características, né? E vocês? O que mais que vocês estão precisando aí aprimorar e trazer, mesmo que no momento achem estranho, né? Mesmo que E no às primeiro momento tenha vezes julgamento, né? E às Então, vezes assim, é um caminho, né, que você segue. Por exemplo,
trazendo para o meu lado, virei modelo, mas foi legal, maravilhoso e tudo mais, sou super grata, mas eu sempre sentia falta de, não, de falar, né? Que modelo você só interpreta, ele não fala. E agora, mas ter sido modelo, né, por todo esse tempo, me deu muita conforto com as câmeras, me trouxe para esse mundo onde eu conecto com pessoas que são do audiovisual também. Então, tudo fez parte do meu caminho para eu estar aqui hoje. Né, para eu ter vivido tantos anos na TV também, enfim. Então, às vezes, como no caso dessa minha amiga do salão, eu acho que ela aprendeu tanta coisa ali de administração do salão, de uma empresa e tal, não sei o quê, e conviver com as pessoas, funcionários, né, que foram super importantes, óbvio, né? Fazia parte do caminho dela e tudo mais. E agora ela pode aplicar isso até no próprio ateliê. Então, é legal essa reflexão que a Kel propôs, da gente pensa, vocês pensarem na vida de vocês, né? Se vocês estão passando por uma coisa, mas no fundo tem outra coisa que você ama muito de paixão, que faz você se sentir como criança, feliz como criança, que você fica assim, querendo pular na cama, querendo sacudir, sabe? Que você não se aguenta e que faz seus olhos brilharem. Tem essa outra coisa? Dá para unir? Dá para você fazer do que você faz agora uma ponte para fazer isso? A gente não pode desistir, porque a nossa vida, gente, a gente tem que aproveitar, a gente tem que viver ela de verdade. Porque depois vai passar, e como eu já disse aqui também, as pessoas que estão no fim da vida, elas sempre se arrependem, elas sempre pensam nos relacionamentos que elas tiveram, nas realizações que elas tiveram nesse sentido mais emocional de estarem conectadas com os sonhos delas, não necessariamente em matéria ou em troféus, sabe? Coisas mais mundanas. Elas sempre se referem a coisas mais emotivas, coisas com valores emocionais e espirituais. Então a gente não pode deixar isso de lado. A gente tem que fazer essa meditação com a gente mesmo, né? Aprofundar, interiorizar, descobrir quais são essas coisas, ou relembrar quais são essas coisas, porque muita gente deixou para lá e já nem lembra mais quem era de verdade, ou o que queria lá atrás. E ver de que forma você consegue trazer isso para sua vida. Às vezes como um hobby, às vezes em paralelo ao seu trabalho, ou às vezes fazendo de uma ponte do seu trabalho de agora para mais para frente. Enfim, é isso, né, Kel? Vamos ler aqui um pouquinho. Rapidinho. Sabe o que que eu lembrei? Até para inspirar, inspirando aí as pessoas, né, nos seus questionamentos. Inclusive, gente, eu sugiro que vocês escrevam no papel, né? Pode Boa. fazer um momentinho meditativo, mas também é bom anotar no papel, né? Relembrar as coisas que a sua criança gostava, as coisas que você sente falta, porque é o que eu estava falando, né? Eu consegui integrar no meu trabalho, a Lila também, enfim. Mas, assim, se você não consegue, que isso seja um hobby, pelo menos. Se eu não conseguisse ter o grupo de dança, papapá, né? Ou esse lado aqui que eu expresso meu lado mais comunicativo, tarará, eu ia pelo menos fazer isso de outra forma, entendeu? Eu ia ser uma psicóloga lá normal, tradicional, mas ia dançar, fazer minha aulinha de dança lá nos meus momentos livres. Eu lembrei da Soraya, lembra? Quando a gente fazia flamenco juntas? A gente era na adolescência isso, e a gente tinha uma professora que era realmente só bailarina, e tinha outra que era administradora de empresas, mas não é que ela estava infeliz com aquilo. Ela dava a entender que ela adorava, né, esse mundo lá dela, corporativo, mas ela, no fim de semana, né, ela era uma bailarina incrível de flamenco. Então, assim, era muito legal isso. Então, tem gente que realmente simplesmente vai achar essa versatilidade aí no seu ser, que também é uma característica de cada um, né? Tem gente que não, só consegue fazer uma coisa, são os especialistas, e tem gente que mistura um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que é mais generalista, faz um mix, integra, que é tipo eu, né? Nós. Mas assim, não tem nada de um é melhor que o outro, nem um pouco, porque os especialistas também sabem tudo daquele assunto, né? Então, tem um nível de conhecimento ali muito profundo, e tudo bem. Não estou falando que um seja melhor ou pior que o outro, mas são outras visões, né? A gente vai ter uma visão mais global e tal, talvez não tão detalhista. Mas, enfim, então, fica essa reflexão aí, né? Para vocês irem trazendo para cada um aí de Kel, vocês. é isso aí. Vamos ler aqui um pouquinho, ó. Sim, vamos. Ai, agora subiu. Mas alguém tinha falado para a gente postar os vídeos, ó. Mostrem esses vídeos, postem. Vocês já estavam co-criando. Vou levar a Kelly no balé folclórico da Bahia, ó. Aí, Quem ó, falou, a André? Thaís Fonte agradecendo o Isso, Jean Sandra, por ter boa! indicado, mandado o aviãozinho para ela vir ver a live. Boa, Jeanzinho, se arrasando como sempre. É isso, né? A gente se manda o aviãozinho, a pessoa fala, pô, tava aqui de bobeira, que maravilha. A E Sueli, aí, né? nada por acaso. A Thaís Pontes. E a Thaís Sueli Pontes. também.
Tem Sueli e Thaís. Beijo, que bom ver vocês de volta. Tem um monte de gente aqui, raiz da comunidade, né? André de Ai, Santana, Jean, eu amo. Thaís, Sueli, Karina, Amo. Shainer. Aí, olha que Que legal, bom. Kel. Carolina falou: quero voltar a tocar violão. Eu amo cantar, total amadora, mas adoro. É isso aí, Carolina. Manda ver, manda ver. Aí, ó, o André Santana falou: a música é fundamental, apoiando a Carolina. Adoro quando eles falam entre si, né? Sim, Adoro, porque essa também coisa adoro. de É. comunidade. Aí, só para terminar, ó, a Mariana conseguiu entrar ao vivo, e que bom. Aí, música é tudo, música é vida. Aí a outra, Dani Dias, falou: eu amo dançar. Olha que legal, a gente falou Dani é uma no fofa, nosso podcast, né? Que dançar é o número um, doutor Estilo de Vida que falou isso, lembra? Ele trouxe essa pesquisa, esse estudo que falava que dançar é o número um mais saudável para as pessoas. Mais do que malhar até, segundo esse estudo que ele trouxe lá pra gente, porque ele falou que trabalha tudo, né? Memória, não sei o quê, nananã, tem várias funções no nosso cérebro que são ativadas e também aquele bem-estar, aquela diversão que a gente nunca pode deixar de viver a vida de forma divertida, né, gente? Isso é outra mensagem muito importante que a gente quer deixar sempre. Por isso que a gente tenta trazer tudo isso, mesmo falando às vezes de assuntos profundos, né, muito densos, que tocam a gente lá no fundinho, mas de uma forma leve, divertida, que a gente possa sempre sorrir e olhar para isso com amor, aceitar, acolher essas dores, não lutar contra elas como uma vez eu já achei que era para fazer. Achei que eu tinha que lutar contra os meus defeitos, minha parte ruim. E agora não, eu já entendi que eu tenho que acolher, que isso tudo faz parte do que eu sou, é a nossa autenticidade, cada um é de um jeitinho, cada um um ponto de vista, cada um um fragmentinho de Deus, um ponto de vista de Deus. Enfim, é isso, vamos terminar. A Kel, gente se também tem que despede aí. A gente também tem que integrar a nossa sombra, né? Quando a gente fala que a gente tem essa chispa divina, a gente tende a achar exatamente que é só a perfeição. Não é isso, né, gente? A gente também tem que integrar a nossa sombra, que é daí que vem a saúde, né? A psicologia junguiana fala muito sobre isso, esse termo, né? Sombra. Esse lado oculto em nós, muitas vezes, quer dizer, bem inconsciente, e que a gente tende a rejeitar e é só ver nos outros, em forma de projeção. Então é muito legal também a gente acolher o nosso ladinho ali mais que nos incomoda através dos outros, que é assim que a gente conhece da nossa sombra, né? Total. Olha Enfim, aqui, ó, a Michele Cardoso. Eu amo é a minha. criar moda. Estou lançando uma marca de roupas. Nunca é tarde. Vendo um caderno antigo, achei um projeto de uma marca escrito. Que legal! Ai, gente, inspirador isso aí, viu? Amo. Adorei, isso aí, que bom! Muito legal, parabéns, Vi. Que bom te ver aqui, lindona. Muito legal. Aliás, gente, eu falei ali, tem Elaine Bortoni, tem várias, tá? Várias aqui da comunidade, é porque não A dá para falar os Ju, nominhos, mas eu fui vendo ali vários nomes. Ju Estelar também está sempre com a gente. ó, A Thaís pessoal, Ponte, a teve uma que ficou gente super feliz que a gente voltou, né? A gente combinou de não passar de 1 hora, tá, pessoal? Por isso que eu tô acelerando aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi maravilhoso, mais uma vez, ter a oportunidade de trocar essas ideias com vocês, essas coisas que fazem tão bem pra gente também, né, Kel? A gente estuda, a gente organiza e a gente troca isso com vocês. A nossa intenção é levar luz, sorrisos, compreensão, tornar a nossa vida, ferramentas para tornar a nossa vida mais legal, mais feliz, que é o objetivo do Tools for Life, ferramentas para a vida. Então é isso. Inspirar, né? Inspirar. Então, ó, quem a gente não leu aqui o comentário, depois a gente sempre lê, tá? Que a nossa Tote querida, ela sempre printa pra gente, então a gente sempre lê, tá? O recadinho vai chegar pra gente, mesmo que às vezes sobe, a gente não vê, tá? Muito obrigada a todos, obrigada pela presença, beijo, Livzinha. Beijo, Kel. E a gente vai dar notícias, né? Se vai ser semana que vem, qual dia? Fiquem de Participem olho. da enquete, deixem seus comentários. Eu vou salvar a live aqui no Tools. Deixem seus comentários para ajudar a gente. Manda aviãozinho para alguém que você acha que tem a ver de assistir, que vai gostar. Curtam, compartilhem, enfim, tudo isso que ajuda a gente, tá? E participem da enquete que a gente vai postar nos stories do Tools para saber se na semana que vem a gente mantém quarta-feira ou se a gente passa para quinta por causa do feriado de quarta, ou se a gente pula essa semana, se o pessoal vai viajar, não vai estar aí, a gente faz na semana que vem, tá? Então a gente vai botar lá essas 3 opções. Esperamos vocês. E aí depois a gente dá notícias do que foi decidido. Então fiquem atentos. Ih, gente, nossa, eu tô cheia de. Adorei. Foi bom a gente acompanhar em alto estilo. Eu com o Beninho aqui, que tinha tempo que eu não trazia ele para dar oi para vocês, e você aí com seus brilhos. Gente, isso aí que ela falou é importante. Deixa lá um emojizinho pra gente.
gente. Lembra de deixar, tá, um emoji, um comentário, curtir, para ajudar a gente a divulgar e resgatar a nossa comunidade. É isso. Tá Um bom? comentário Beijos, inspirador obrigada. para outras pessoas lerem e falarem, ah, vou assistir. Isso aí. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.